Amém, aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz com o que Jesus está fazendo nesses dias aí? Amém, que benção, que benção. Queridos, eu espero que Deus faça coisas grandiosas. Obrigado, minha irmã. No seu espírito, e isso fica a cargo dele. A nossa tarefa é liberar a palavra, e a palavra que nós liberamos, ela é um encargo que nós carregamos, e isso porque nós nos colocamos diante do Senhor, né? E dizemos, usa-nos. E quando a gente diz usa-nos, Ele usa até mesmo vasos de barro, né? E é por isso que temos esse encargo no Espírito. Palavras que elas foram sendo somadas e elas foram colocadas no meu espírito para que elas pudessem ser derramadas. Primeiramente na minha vida, porque a palavra ela é como uma espada de dois gumes. Amém? E também na vida da minha família e agora dos irmãos. Eu fico contente aqui com tantas caras conhecidas, tantos rostos queridos, alguns que nós já congregamos há muito tempo, outros que eu há tempo não via, que estão aqui. É uma alegria vê-los todos, os irmãos, alguns que têm 20 anos que eu não vejo não, mas que nós estivemos nos mesmos bancos da igreja, acredito que muito tempo. Amém? Mantenha o seu espírito assim, nessa adoração, mantenha o seu espírito aberto. Nós teremos um tangedor aqui conosco. Ele estará com os dedos adestrados para a batalha, porque é uma dupla, isso é uma ministração que ela visa mudar o ambiente. A palavra ela vai trazer um governo para o ambiente, amém? E aí você escutando a palavra, e você dando ouvidos a essa palavra, uma revolução vai acontecer dentro de você, por causa da palavra liberada. Amém? Você escuta a palavra, dá ouvidos a ela, e algo acontece no seu interior. Essa palavra tem um título provisório, que nós demos o nome de O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Nós estamos numa semana de avivamento, e a primeira reflexão que eu fiz quando meditava nessa palavra é a respeito do caráter de Deus. Quantos sabem aqui que a Bíblia diz que Deus não muda? A Bíblia diz Deus não muda. Mas você sabe por que Ele não muda? Porque Deus é perfeito. E Ele não pode então mudar, não pode melhorar aquilo que já é perfeito. Porque se tivesse alguma coisa para Deus ainda melhorar, então Ele não seria absoluto, soberano, perfeito. E como Ele é perfeito, não pode piorar. A Bíblia diz que para Deus 1000 dias são como, aliás, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, para Deus o tempo é irrelevante. O tempo não é como você sente o tempo, como eu sinto. O tempo para Deus é irrelevante. E a maior razão para isso é que se o tempo passasse para Deus, se houvesse relevância no passar do tempo para Deus, nesse passar do tempo, Deus nem melhoraria e nem pioraria, porque Ele é Deus e é absoluto e é soberano e é perfeito, amém? Mas você e eu não. Para nós o tempo passa, porque nós fomos feitos tão pequenininhos. Pensa em alguma coisa pequena, muito pequena. Mas assim, para você pensar o que é pequeno, o que é grande, faça assim, faça um exercício. Imagine a luz correndo, a velocidade da luz assim. Agora imagine o trajeto que a luz faz em 1 segundo. Pois é, agora compare o nosso tamanho nesse trajeto. É tão pequeno. Nós somos tão pequenos, tão diminutos, tão infinitamente pequenininhos, que para nós, o tempo, ele passa. A gente tem uma noção de ontem, de hoje, de amanhã. E não só isso. Nós fomos feitos almas viventes. E
Deus colocou em nós um espírito e nos colocou morando num corpo. E esse corpo, ele sente o decurso do tempo. Por isso nós nascemos, crescemos, envelhecemos, e um dia o nosso corpo perde a vida. Não nós. Porque a vida eterna que nós recebemos de Cristo Jesus, ela nunca acaba. Na verdade, Deus nos leva da morte para a vida. Aquela pessoa que ainda não recebeu o governo do Espírito Santo nela, essa pessoa, ela está morta. A Bíblia diz que ela está morta em seus delitos e pecados. Mas quando ela recebe a verdadeira vida, ela recebe uma vida que será eterna. Ela entra na vida eterna. Uma vida que a precede e que é depois dela. Ela embarca na vida eterna. Ela coloca sua alma na vida eterna. Entende? Assim é a sua vida e a minha. E aí que esse decurso do tempo, como para nós o tempo faz diferença, como para nós um dia é muito tempo às vezes, né? Às vezes um segundo é muito tempo. Quem se livrou de um acidente sabe que um segundo é muito tempo. Então para nós o tempo é relevante. Para nós um dia não é como 1000 anos, e nem 1000 anos como um dia. Para nós um dia é um dia, 10 anos é 10 anos. Isso significa que nós podemos, ao contrário de Deus, nós podemos mudar. Que coisa tremenda isso. Eu e você, nós podemos mudar, porque o tempo passa para nós. Tem alguém que não é o Criador, é um ser criado. Mas para ele, o tempo também não passa. O nome dele é Lúcifer. Ele está condenado a permanecer a eternidade na separação eterna de Deus. E você sabe por quê? Porque um dia ele fez uma opção. E essa opção implica, como ele é eterno, ele está perdido eternamente. Os anjos estão perdidos eternamente, porque para eles uma decisão é eterna. Mas para você e para mim uma decisão não é eterna. Amém? Ah, mas eu me decidi por Cristo e isso é para sempre. Glória a Deus por isso. Mas a Bíblia te adverte: cuidado para não perder a tua coroa. Amém? E aquele que um dia renegou a Cristo, esse, ao contrário, pode mudar de ideia. Pode receber a Cristo em tempo de achar perdão. E você e eu que já recebemos a Cristo nos nossos corações e passamos a viver uma vida nele, mas ainda não vivemos a plenitude da sua vontade, do seu querer em nós, podemos mudar. Porque o tempo passa. E as coisas que para trás ficam, elas não podem mais, elas não podem superar a graça. Porque Deus encerra tudo que já passou, diga tudo. Tudo que já passou, Deus encerra com o perdão, com a sua graça. Amém? O tempo passa. Deus resolveu nos colocar dentro do tempo. Deus nos colocou numa perspectiva onde o tempo passa. Há ciclos e Deus se move nesses ciclos. Há o ciclo de um segundo, e eu fazia aqui umas meditações a respeito disso. Há o ciclo do minuto, aliás, no qual nos é dado 60 segundos para mudar de ideia, para pegar uma rota de fuga quando a tentação nos é oferecida, ou para abandonar o pecado. Há o ciclo da hora, pela qual temos 60 minutos para refletir,
na forma de pedir perdão para alguém, ou para permanecermos vigiando com Ele, como Ele cobrou dos seus discípulos: não podeis vigiar nenhuma só hora comigo. Há o ciclo da semana, na qual temos 7 dias para administrar como bons mordomos o que Deus nos tem permitido obter com o fruto do nosso trabalho, pondo à parte a porção que semeamos uns na vida dos outros, pondo à parte no início da semana. É assim que diz a palavra lá em 1 Coríntios 16:2, quando Paulo aconselha os coríntios: no primeiro dia da semana, põe à parte aquilo que você vai ofertar à igreja, na vida da assembleia dos teus irmãos. Amém? Há também um ciclo de mês. Há um ciclo de mês. Ops, não é touchscreen. Se os irmãos soubessem todo tipo de dificuldade que deu para essa palavra não chegar aqui hoje. Mas chegou. No notebook na minha frente, mas chegou. Aleluia. Há um ciclo de mês no qual temos em torno de 30 dias para ver o Senhor gerar, a partir da árvore da vida, os seus 12 frutos, que nos são dados de mês a mês. Está lá em Apocalipse 22:2. E há também o ciclo do ano. Há um ciclo anual, no qual nos são dados 12 meses, com 4 estações, onde devemos buscar nos aperfeiçoar à imagem de Cristo, pois somos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por ano. Está lá em Hebreus 10:10. Portanto, o ciclo do ano, queridos, o ciclo anual, ele está relacionado ao aperfeiçoamento, ao seu aperfeiçoamento. Veja que coisa interessante. A palavra fala sobre várias porções de tempo, do minuto ao jubileu de semanas de anos, 7 semanas de anos, ou até mais do que isso, fala de milênio. A Bíblia fala de várias porções de tempo, e ela associa algumas condutas a essas porções de tempo. O ano, ele está associado a uma conduta. O ano está associado ao seu aperfeiçoamento. Por isso que quando você vira um ano, você deve se perguntar o quanto você conseguiu se aperfeiçoar e o quanto ainda falta você se aperfeiçoar para o ano seguinte. É tempo de você planejar o seu aperfeiçoamento. Mas de que aperfeiçoamento eu estou falando? Quem é o perfeito? Então o aperfeiçoamento é se parecer com Ele. Isso é que é se aperfeiçoar. É se aparecer com Yeshua, o nosso amado, o nosso Rei. Irmãos, olha só que coisa tremenda. Esse termo avivamento, nós estamos na semana do Aviva. E esse termo, avivamento, na nossa cultura evangélica, ele está associado a um texto, que está lá em Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ele diz lá, numa oração do profeta Abacuque, ele fala assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te de misericórdia. E esse termo hebraico, que eu não sei pronunciar, até tentei, mas eu não consegui. É de uma palavra hebraica que se escreve com Ayah, H-A-I-A-H. É a mesma palavra. É uma palavra que, se você ler de frente para trás ou de trás para frente, ela é a mesma. Essa palavra, ela significa avivar. Ela significa manter vivo, resguardar, restaurar. E o profeta pedia ao Senhor que gradualmente, ano a ano, mantivesse viva a sua obra. Qual é a sua obra? Jesus disse que ele se alegraria com a obra do seu penoso trabalho. Será que a obra do Senhor é a terra? Não, essa ele acabou e descansou no 7º dia. A obra do Senhor é você e eu, é o que Ele constrói dentro de nós, amém? Nós somos edifícios de Deus em construção.
A Bíblia diz isso, que nós somos edifício de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. E Ele está construindo em nós recâmaras de amor, no qual nos encontramos com Ele, no qual Ele nos faz férteis. Ele faz com que nós possamos semear com a nossa boca, liberar palavras nessa terra, trazer comando, trazer governo para essa terra. Porque esse é o nosso papel, manifestar a justiça, proclamar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Vamos avançando. Nós temos aqui alguns textos, eles vão nos fazer caminhar, mas há uma lógica nisso. Quando eu digo que há uma lógica, eu não estou dizendo que tudo que se prega tem que ter lógica. Deus é um Deus de ordem. Quando você vai explicar, quando você vai inserir alguém, trazer um batismo de entendimento, inserir essa pessoa, fazer essa pessoa mergulhar, para dali sair transformada pelo entendimento, tem que ter uma ordem, amém? Esse é o trabalho do mestre. Esse é o trabalho do mestre. É tocar no seu entendimento, é trazer um juízo para você, é trazer uma revelação na sua mente, é renovar a sua mente pela palavra, é avivá-la pela sua palavra, como diz 10 vezes no Salmo 119, que é o Salmo do avivamento. Aviva no Senhor pela tua benignidade, aviva no Senhor pelo teu juízo, aviva no Senhor pela tua palavra. Diz 10 vezes isso. Que coisa tremenda. Avivamento também está no Salmo 85. No Salmo 85 também está lá. Se você procurar, você vai achar. E quando a gente fala de avivamento, queridos, a gente tem que levar em conta que tem um que não quer nos ver avivados. Ele não quer vida em nós novamente. E ele é o diabo. Ele é real. Ele existe. Ele é um ser com acesso e poder no mundo onde nós estamos. E ele não quer nos ver avivados. E isso nós vemos como exemplo, como figura para o nosso tempo. Nós vemos lá no livro de Neemias, no capítulo 4. Se você for olhar a história, no contexto do livro de Neemias, você vai ver que o povo saiu do cativeiro babilônico e ele veio de volta para Jerusalém. E ali os muros estavam derribados, a cidade estava destruída, e então eles tinham que reconstruir os muros, para que dentro dos muros, então, pudesse ser reconstruída a cidade. E ali, quando eles vão fazer isso, quando eles se propõem a isso, lá ainda na Babilônia, Sanbalaque fica irado, porque ele é uma autoridade daquele tempo que simboliza hoje os demônios. E ele diz, vejamos se eu acho aqui, ele diz assim: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão? Acabarão num só dia a obra, que eles estavam fazendo? Vivificarão os judeus dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Então os judeus eram essas pedras queimadas, de fato. O edifício de Deus, que somos todos nós, numa perspectiva somos todos nós, noutra perspectiva é cada um de nós, mas enfim, nós somos pedras vivas desse edifício. Quando Israel foi jogado no cativeiro, do qual muitos estão hoje, o cativeiro existe hoje, o cativeiro existe hoje, o cativeiro da figura, o cativeiro da história, que apontava para uma realidade que ocorreria debaixo dos mesmos espíritos, ele aconteceu como fato profético e parabólico, fato que visava estabelecer uma parábola para o futuro, lá no tempo de Daniel, naquele cativeiro babilônico. Mas hoje, Babilônia está aí, um sistema de dominação na mente, nos corações, que opera com religiosidade, sensualidade, apego ao dinheiro. Babilônia está aí, e há muitos do povo de Deus debaixo de Babilônia.
E Sanbalaque dizia que esses que foram queimados como pedras, serão eles avivados? Não, de jeito nenhum. Mas o povo conseguiu reconstruir os muros. E eu e você, como figura então, eu e você podemos reconstruir, amém? Nós podemos reconstruir. Talvez em relação a toda a igreja da terra, ou toda a igreja do Brasil, ou toda a igreja de São Bento do Sul, nós não podemos trabalhar na construção dos muros de todo esse Israel. Mas o muro aqui da frente do refúgio nós podemos fazer. Amém? O muro aqui na frente do refúgio nós podemos fazer. Armados nesse muro, construindo com uma mão e com a espada com a outra, nós podemos. Profetizando nesse muro, nós podemos. A partir da brecha desse muro aqui, nós podemos lançar a luz sobre essa cidade, amém? Nós podemos sair de Babilônia, aqui. Sair de Babilônia não é sair de uma denominação, não é largar um líder opressor. Sair de Babilônia é uma mudança na mente. É nós estabelecer, é entendermos o que é o Evangelho para o Senhor, não para nós. E seguirmos nesse Evangelho, amém? Vamos adiante. Aleluia, Jesus. E o que é avivamento? Avivamento é conversão do crente. Essa é a definição mais curta que eu consegui. Avivamento é conversão de quem já é crente, já crê. É você se calibrar, é você se reposicionar, é você encontrar aonde está o centro do Evangelho, apontar para lá, construir um prumo, fazer uma linha reta e marchar para aquilo que é o centro da vontade de Deus para a sua vida. E aí você vai caminhar um ciclo, mas você é falível. Você é falível, como eu. E aí você, em algum momento, vai acabar se desviando nesse caminho. E vai errar. Mas glória a Deus, porque o tempo passa para todos. E há tempo para tudo debaixo do sol. Amém? E aí você e eu vamos poder encontrar lugar de arrependimento, vamos poder nos reposicionar. E aquilo que passou, passou. E a graça alcançou. E fomos renovados. E melhoraremos. Amém? E de glória em glória, porque é por glória do Senhor. De glória em glória, vamos sendo renovados. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Isaías diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar, diga vivificar, o espírito dos abatidos. É dos abatidos, tá, irmão? Dos abatidos. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes e abate os soberbos, amém? Então, se você já está abatido, essa palavra para você. Se há algum orgulho no seu coração, talvez no meu, então a gente tem que ser abatido. Glória a Deus por aqueles momentos em que somos abatidos e envergonhados, porque isso nos faz estar entre aqueles que serão avivados, amém? Porque deixa eu dizer uma coisa para você: coração altivo não recebe avivamento. Quem não receberá o avivamento? Aquele coração que estiver altivo diante do Senhor. E a principal altivez é aquela de achar que não precisa ser avivado. Eu não preciso ser avivado. A igreja está num período de avivamento, mas eu não preciso ser lá porque Deus tem me avivado. Bom, esse é justamente o que não será avivado. Não só porque não estará aqui, mas porque... e aí eu não estou dizendo, obviamente, que os que não estão aqui não serão, né? É o coração. Deus está vendo o coração. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam. É o coração contrito e abatido que recebe esse avivamento. Porque Isaías disse isso que eu estava lendo aqui: para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. Avivamento, amados, também é citado no Novo Testamento. Em outra palavra, através de uma palavra grega chamada zopoió. Essa fica mais fácil em grego. Acho que eu sei falar grego, não sei falar hebraico. Zopoió. Zopoiel. É uma palavra que junta dois termos. Basicamente significa tornar vivo.
tornar vivo, avivar. O apóstolo João nos diz assim: assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, também o Filho vivifica aqueles que quer. Amém? E Ele quer vivificar a sua vida e a minha. João também nos ensina que o Espírito é o que vivifica, pois a carne para nada aproveita. Amém? E Paulo nos ensina, e aqui eu chego no versículo que dá nome a essa mensagem. Paulo nos diz assim, Paulo estava ensinando, queridos, os coríntios, um outro assunto, ele estava ensinando sobre ressurreição. Mas isso está na palavra, e na palavra de Deus não há palavras inúteis. E quem nos ensina é o Espírito Santo, amém? Ele traz sentido. E onde eu vejo sentido, é aplicando esta palavra aqui, no contexto do avivamento. Está em 1 Coríntios 15, 36. Diz assim: insensato. O insensato aqui sou eu, talvez seja você também. Amém? Vai ficar bravo comigo se me chamar de insensato? Não. Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Ou seja, se você veio aqui nessa semana do Aviva e você espera ser vivificado, eu tenho uma notícia para você: não vai ser vivificado se primeiro não morrer. No caminho do avivamento, de você até aquele lugar onde você estará avivado, existe um altar. E nesse altar você precisa sacrificar. Amém? Tá bom, Luciano? Aí tem gente que está pensando assim: o que eu vou ter que sacrificar nesse altar? Né? O primogênito, de ano em ano, já que é um avivo anual, né? O primogênito, de ano em ano. Aquele que não pode ter defeito, que a Bíblia fala. Não. O sacrifício por você e por mim, ele já foi feito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já foi sacrificado. Você tem que pegar aquela cruz na qual ele foi crucificado e fazer agora um sacrifício vivo. Morto não precisa mais. Jesus já morreu por você e ele ressuscitou. O seu sacrifício agora é, dizendo de novo, pega aquela cruz na qual ele foi crucificado e morto, toma para você e faz o seu sacrifício vivo. Amém? Sacrifício vivo. Como que é um sacrifício vivo? É um sacrifício onde você vai para o altar e ali você experimenta da cruz tanto a morte como a ressurreição. Você experimenta o morrer de Cristo, que é o negar a si mesmo. Mas negar o quê? Você vai negar todo pecado em primeiro lugar. E em segundo lugar você vai negar tudo aquilo que é lícito, mas que não te convém, que te distrai e te tira do prumo, do plano de Deus para a tua vida. O pecado é mais fácil, né? Não que seja fácil saber o que é pecado. O refúgio é um lugar onde Deus reuniu os refugiados do reino, né? Pessoas que, em geral, a maioria aqui já tinham caminhado no Senhor antes de chegar aqui. Então, a maioria de nós já sabe que o pecado não está estabelecido só nos primeiros 10 mandamentos. Até porque a Bíblia não tem só 10 mandamentos. Mas para explicar isso melhor, o pecado não está só estabelecido nas leis que estão lá na palavra, na lei, nos comandos positivos e negativos, nos faça e nos não faça, não. Acho que são 613 leis que os judeus
enumeram da lei de Pentateuco. Não é só isso. Paulo ensinando os seus discípulos, ele diz: olha, tudo que não é por fé é pecado. Se você vai fazer alguma coisa e isso, o teu irmão vai cair por causa disso, não faça. Porque tudo aquilo que não é por fé é pecado. E fé é o que é? É o firme fundamento, é o fundamento. É a prova das coisas que eu espero e dos fatos que já aconteceram, que a Bíblia diz que ninguém prova, mas que eu sei que aconteceram por fé. Amém? Isso é fé. Tudo aquilo que não é por fé é pecado. Se algo que você imagina, que você se pergunta se você pode ou não pode fazer, se você vê aquilo dentro da liberdade, se não é algo explícito na palavra, se não é algo claro na palavra, contra o próximo, contra o seu irmão, contra Deus, e você tem dúvida, você se questiona, leva isso diante de Deus. Se você não for capaz de realizar isso em paz, na fé, é pecado. E disso tudo nós temos que nos distanciar. Mas infelizmente, nós não vamos conseguir nos distanciar de tudo. Sabe por quê? Porque senão nós contrariaríamos a palavra. Porque ela diz que nós pecamos diariamente. Importa você ficar na guerra. Importa você todos os dias tirar da terra do seu coração aqueles que a ocuparam um dia. Amém? Você é como o povo de Israel que sai do Egito, passa pelo deserto e entra na Canaã, que é a terra que emana leite e mel. Jesus disse na sua primeira das 30 parábolas que a terra, quando os discípulos pediram para ele, interpreta para nós a parábola, ele disse: a terra é o coração. E muito embora Deus tenha dito que para o povo de Israel que eles deveriam entrar na terra e tirar da terra todos os 32 nações, cada nação com o seu Deus, cada Deus é um demônio, um anjo decaído, interessado em matar, roubar e destruir. Cada demônio desse era adorado na forma de um ícone, de uma imagem ou de várias, por essas 32 nações que estavam em Israel. Quando Deus entra, ele diz: tira todo mundo de cima e não deixa sobrar nada. Por quê? Porque tirando aqueles, demoveriam também os altares. Isso é uma figura. Isso é para você e para mim hoje. Nosso coração ele tem que ser livre de tudo aquilo que um dia já ocupou o lugar de Deus. Amém? Disso tem que ser livre o nosso coração. Mas não é só do pecado que temos que nos afastar. É de tudo aquilo que nos tira do centro da vontade de Deus. Tudo aquilo que nos leva para longe da vontade de Deus. E aí eu estou falando das distrações. E Deus me levou para encerrar, já indo para o final. Deus me mostrou algo sobre como identificar essas distrações. Eu não sei se vai ser útil para você. Para mim foi. Mas não espere uns 7 passos para isso, 7 passos para aquilo. Porque não é assim que a gente fala com refugiados. Amém? Com aqueles que já estão caminhando com o Senhor. Eu respeito que nós tenhamos que muitas vezes trazer para quem está no início da caminhada de fé o leite espiritual. É assim mesmo. Para a criança se dá leite. Mas amados, minha esposa e eu somos prova de que os anos passam e a gente continua no Senhor. Daqui a pouco a gente tem 20 anos de fé. E os ministérios precisam continuar falando conosco. O mestre precisa continuar ensinando alguém que tem 20 anos de fé. O pastor precisa continuar pastoreando alguém que tem 20 anos de fé. Os maduros, eles também precisam serem pastoreados, amém? Receberem palavra profética e receberem ensino, amém? Então,
Eu não vou aqui dar uns 7 passos para você. Eu vou estabelecer aquilo que Jesus sempre estabeleceu. Jesus, quando ele ensinava os seus discípulos, ele ensinava por parábolas. Você que é da área de exata sabe o que é uma parábola. Você dá uma volta para falar alguma coisa. Não é? Tem uma mensagem, tem uma passagem, 2 passagens no Velho Testamento, que elas me mostram o que está e o que não está na vontade de Deus para a minha vida. Aquilo que me é lícito, mas não me convém. Diz respeito à construção do tabernáculo. Do tabernáculo, em primeiro lugar, quando dito por Deus a Moisés e a Arão, e também para a construção do primeiro templo, a mensagem trazida por Deus a Salomão. Nas 2 passagens, Deus ensina a esses construtores como eles deveriam construir. Sabe como é que é? Você estabelece, e quem trabalhou com construção sabe disso, primeira coisa, quando você vai num terreno, limpa o terreno, você vai construir, você vai colocar um fundamento. E você começa por aquele fundamento que vai receber a maior carga, né? A pedra de esquina. Jesus é a pedra de esquina. Ali você começa. E aí, você e eu que somos edifícios de Deus, que seremos construídos. Então nós seremos construídos, amém? A nossa alma que se converte em esse edifício. Aí você vai ter que começar a traçar uma linha. Como é que você faz? Você parte de Cristo. E você aponta, meu querido, para outra extremidade. Para outra extremidade. Você não vai até o meio do caminho. O tabernáculo, ele tinha postes. Então você começava numa quina, como esse tapete aqui, digamos. Aqui seria a entrada do tabernáculo. A entrada do tabernáculo. Aí tinha o altar. Aí tinha a bacia. Aí tinha a tenda dividida em santo lugar. E depois tinha o santíssimo lugar. E em volta no tabernáculo, e assim também foi, o modelo não é muito diferente para a construção do templo, tinha vigotes, uma espécie de uma cerca. Então quando se constrói, você estabelece uma quina. E aí você coloca um prumo até o outro ponto, o mais longe que até onde a construção vai. Depois você estabelece novamente esse prumo. Depois novamente você estabelece essa linha, até que você comece na pedra de esquina da onde você saiu, porque ele é o alfa e ele é o ômega. Amém? Você não faz voltas. Você não começa a sua carreira de fé e se converte e diz: como é que eu faço agora? Eu quero resolver meu casamento. Então eu vou fazer tudo com vistas a resolver o meu casamento. Aí eu vou até aqui. Agora eu tenho que ganhar aquela causa na justiça. Eu vou até aqui. Agora eu quero livrar meu filho daquele problema. Daí eu vou até aqui. Bom, agora eu tenho que fazer tal coisa. Daí eu vou até aqui. E assim você vai construindo o seu cristianismo. Esse é o plano. Um edifício zoado, construído do modo mais louco possível, que não considera Cristo, pelo menos pode até considerá-lo como alfa, mas não considera-o como ômega. Parte dele, da confissão de eu aceitá-lo, mas não quer a sua vontade. Eu tenho um problema com esse evangelho da infantilidade. Tem gente que me diz, eu às vezes concordo, mas não concordo ou não concordando. Não, mas é que para os novos tem que ser assim. Mas será? Eu fiz diferente, tá? Não sei. É as trevas que nos rodeiam que tem que dizer se a gente consegue ou não consegue brilhar. Mas eu tô tentando há 24 anos, 25 anos fazer diferente. Você sai de Cristo e você olha para onde é a sua vontade. Senhor, qual é o seu plano? Aí você vê lá e Deus mandou. Bom, agora você vai construir o tabernáculo assim. Você vai fazer assim, assim, assim. Se vocês verem na Bíblia, tanto no tabernáculo quanto no templo, a indicação de Deus de como construir o prédio.
o prédio, quando eu me refiro, eu estou falando do Templo de Salomão, né? Mas enquanto tenda no deserto também tinha um planejamento, tinha um plano para construir. Por que Deus estabeleceu um plano para construir um prédio na Bíblia? E depois chamou você desse prédio. Ele disse que você é esse prédio, irmão. Entende? Irmão, você tem que partir de Cristo. E você tem que encontrar a vontade dEle. E aí, olha só. Você faz uma linha, certo? Você faz uma linha. A novidade para você: tudo aquilo que estiver de fora da linha, esquece. Esquece. O que está do lado de fora da linha, você esquece. Porque você deu a sua vida para Ele, ou não deu? Se não deu, se converte de novo, irmão. Mas se você deu, esquece. Ah, mas em mim é lícito. Esquece, não te convém. Como disse a pastora ontem, um soldado não se preocupa com coisas dessa vida. Você está preocupado, tem que estar preocupado, e eu também. Essa palavra é para mim em primeiro lugar, em atender aquele que me arregimentou para esse exército. Amém? O que está do lado de fora, esquece, amado. É lícito, mas não te convém. Então, eu te disse que eu não faria os 7 passos. Dobra o teu joelho, busca Deus e pergunta para Ele: Senhor, eu sou um edifício em construção. Diz para Ele: Senhor, eu sou um edifício em construção. Tudo aquilo que o Senhor quiser fazer em mim, faz. Tudo aquilo que não vai colaborar para que o Senhor venha habitar nesse edifício, então mantém lá de fora. Sejam projetos, sejam ideias, sejam posições, seja o que for, não importa o que seja. Porque isso, e com isso eu vou terminar, porque com isso, irmãos, você não só vai manter a sua salvação, porque nós não estamos falando de salvação, porque o ladrão da cruz fez nada disso que eu estou falando aqui, nada. O ladrão da cruz não fez nada de bom para ninguém, absolutamente nada. Ele morreu crucificado, ou seja, sem condições sequer de reparar ou de restituir a quem quer que seja. Mas não perdeu a salvação, porque Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora você e eu, querido, nós podemos, amém? Nós podemos fazer. E não diz respeito à salvação, porque aquilo que você fizer em Cristo são obras, e essas obras não vão te levar salvo, porque a tua salvação é por graça, não é por obras, para que ninguém se vanglorie, nem você nem eu nos vangloriamos das obras que nós fizemos em Cristo. Mas essas obras te darão um galardão no céu, e esse galardão, sei lá o que é isso, mas é uma posição. Eu não sei o que é galardão. Eu não sei se alguém sabe. Eu só sei que em novos céus e nova terra não terá uma organização social como nós temos. Nós teremos corpos transformados. A Bíblia diz que assim como existe corpo carnal, existe corpo espiritual. Nós teremos corpos transformados e estaremos diante dele, e ele será a nossa luz, será o nosso governo. E de dia e de noite nós, em tudo que formos, estaremos adorando a ele, amém? E teremos novos céus e nova terra. Que tipo de existência nós teremos, eu não sei. Aonde será isso, eu não sei. Eu só sei que serão novos céus e nova terra. E lá, algum tipo de organização social haverá. Agora, estaremos fora do tempo. Estaremos fora do tempo. O status que você tiver no início, você o terá eternamente. Talvez você veja o ladrão da cruz lá, agarrado na bacia das almas, assim. Entrou aos 46 do segundo tempo, o ladrão da cruz. E os heróis da fé, com outro galardão. Ali, a obra não foi de feno, nem de palha, nem de madeira. Foi de ouro e prata e pedras preciosas. E as suas e as minhas? Você quer se arrepender? Lá não é espaço para isso. A Bíblia diz que não haverá nem choro, nem pranto, nunca mais. Não vai ter espaço para você chorar lá. Estabeleça galardão aqui. Amém?
Abra mão de tudo aquilo que te leva para longe do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, papai. Glórias a ti, Jesus. Quer orar? Aleluia. Amém. Amado Jesus. O Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Sou grato a ti por aquilo que o Senhor falou para mim hoje. Obrigado pela oportunidade de compartilhar, mas eu sou muito mais grato ainda por o Senhor ter falado para mim. Agora, Espírito Santo, me ajuda a não ser envergonhado. Me ajuda a poder cumprir com a palavra que o Senhor me usou para pregar. Eu quero isso na minha vida, eu quero ser modelo disso, Senhor. Eu que não quero só ser chofar, eu quero ser luz. Me ajuda, Espírito Santo. E ajuda cada irmão que está aqui, Senhor, a abrir mão de tudo aquilo que é lícito, mas não me convém. Senhor, me ajuda a sacrificar no teu altar tudo aquilo que me tira da tua vontade, Senhor. Todas as distrações. Senhor, me ajuda, Pai. O Senhor sabe o quanto eu gosto de informação. O Senhor sabe o que eu tenho uma queda por ler tanta coisa que é boa desse mundo, mas que me tira da tua presença, Senhor. O Senhor sabe como eu gosto de um programa de TV a cabo. O Senhor sabe como eu gosto de um livro, como eu gosto muitas vezes de estar com amigos, de discutir coisas que eu considero relevantes. Senhor, esse é o meu pendor. Isso é aquilo que me é lícito. Senhor, não me convém mais. Eu preciso passar tempo na tua presença, Senhor. Senhor, eu não sei qual é o pendor de cada um aqui. Eu não sei, Senhor, como cada um aqui está utilizando o seu tempo, o seu recurso. Eu não sei como cada um aqui está ministrando a sua família. Eu não sei o que cada um aqui está fazendo do seu trabalho, Senhor, dos recursos que o Senhor nos tem entregue. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude daqui por diante e nesse ano a nos aperfeiçoar, a nos parecer mais contigo, Jesus. Nós queremos nos parecer mais contigo. Nós queremos encerrar esse ano, Senhor, melhor, mais transformados, Pai. Senhor, ouve aqui. Irmão, coloque a mão no seu coração agora e comece a falar você com Deus. Se manifeste e faça aquilo que você acha que fala com Deus. Se for vir aqui na frente, você pode vir.